O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, meditando no dia de ontem sobre esta palavra, me preparando para essa Santa Missa, fiquei um pouco assustado com a expressão forte que o Evangelho usa para falar dos fariseus que se comportavam de um modo totalmente diferente daquilo que Jesus ensinava, daquilo que Jesus pregava. Era uma verdadeira contradição, um choque de comportamento. Porque o Evangelho afirma que os fariseus, que eram amigos do dinheiro, começaram a rir de Jesus, quando Jesus falava sobre o assunto de hoje. E eu me detive sobre esta afirmação. Os fariseus que eram amigos do dinheiro. E aqui dinheiro, o hebraico mamona, a palavra dinheiro, não é só espécie que nós estamos acostumados a pensar dinheiro. Mas dinheiro, na tradução, é justamente todas aquelas coisas e algo sobre o qual se fundamenta a minha vida. Pode ser o dinheiro, mas podem ser outras coisas, não é? Então, essa capacidade de enxergar se a nossa vida, justamente, ela está fundamentada sobre Jesus. E quando me deparei sobre essa afirmação, os fariseus que eram amigos do dinheiro, eu logo comecei a pensar naquilo que está na primeira leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, que, num primeiro momento, o que nós podemos tirar destas inúmeras saudações que São Paulo faz aqui, de várias pessoas? Quem são essas pessoas? A leitura se detém justamente na saudação que São Paulo faz de cada uma delas. E aí eu pensei, o que se contrapõe a esses amigos do dinheiro são esses amigos do Senhor. São essas pessoas que fundamentaram as suas vidas no Senhor, que foram capazes de não pensar em si mesmas, mas foram capazes de dar a própria vida por causa do Evangelho, por causa da mensagem do Evangelho. E aí eu fui pesquisar e a contraposição sobre esses dois conceitos estão em duas palavrinhas que eu gostaria de explicar para vocês hoje. A primeira delas é esse apego ao dinheiro, esse amor ao dinheiro, que é a palavra filargúria. E do outro lado, nós temos uma palavra mais conhecida de todos nós, que é a filantropia. Já escutou, não já? Essa palavra? Uma associação filantrópica, não é? Então, amigos do dinheiro e amigos do Senhor. A filarguria, ou filargúria, que é o que está na expressão do Evangelho de hoje, quando os fariseus, eles são
colocados como amigos do dinheiro, é justamente esta vida de aparência, esta vida baseada nos títulos. E Jesus explicou muito bem: vocês estão preocupados, vocês gostam de parecer justos diante dos homens. Vocês gostam de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. E aquilo que é importante para os homens é detestável para Deus. Então, essa capacidade de centralizar a vida, centralizar o eu e os seus interesses, é justamente essa filargura, esse apego ao fundamento da vida de algo que é passageiro, que não se mantém. As honras, os títulos, o reconhecimento, os aplausos, os primeiros lugares. Você se recorda que por diversas vezes Jesus também combateu no comportamento dos fariseus essa necessidade de ocupar os primeiros lugares, a necessidade de serem vistos pelas pessoas, aquilo que os fariseus cultivavam de uma espiritualidade meramente exterior, mas o interior estava longe de Deus. Honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. Então, esse é o primeiro grupo, daqueles que fundamentam a própria vida sobre o dinheiro, sobre as coisas que passam. Agora, do outro lado, está o grupo daqueles que são amigos no Senhor. Aqueles que adotam a filantropia como estilo de vida. E aqui, filantropia, eu não quero falar só sobre o que nós estamos habitualmente acostumados a dizer sobre caridade, a fazer obras de caridade. Porque a filantropia, ela é a capacidade de promover a felicidade e o bem do outro, mas em todos os seus aspectos. Não é só no aspecto financeiro, não é só no aspecto econômico, não é só no aspecto biológico do homem, mas o homem enxergado na sua totalidade. Aqueles que aderem a Cristo e querem viver o estilo de vida de Cristo, adotam a filantropia como estilo de vida. Ou seja, tirar-me do centro e colocar o outro em primeiro lugar. Promover a felicidade e o bem do outro, o que a gente chama de altruísmo, não é? A capacidade que você tem de não olhar só para os seus próprios interesses e para as suas próprias necessidades, mas olhar para a necessidade do outro. E eu pergunto para você, onde é que nós podemos aprender isso? Qual é a escola na qual nós devemos nos matricular para aprender esse estilo de vida, que não é baseado nos nossos interesses, que não nos faz amigos do dinheiro, mas nos faz amigos do Senhor? Está aqui, porque aqui é a experiência do amor ágape, aqui é a experiência do amor de entrega total, de oferta de si mesmo, porque nosso Senhor, sendo Deus, Ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. É nessa escola que nós precisamos ser matriculados todos os dias. Por isso que nós precisamos da Eucaristia. Nós vivemos da Eucaristia, porque na Eucaristia nós mergulhamos o nosso coração nesta dimensão do amor mais profundo, do amor ágape, do amor que esquece de si para pensar no outro. E eu queria que você recordasse o que nós ouvimos na primeira leitura, porque a saudação que São Paulo faz aqui desse grupo de pessoas que foram capazes de esquecer de si mesmas por causa do Evangelho. São Paulo começou a leitura de hoje começa com a saudação de São Paulo a um casal, Priscila e Áquila. Um casal que São Paulo chama de seus colaboradores. A palavra colaborador em grego é sinergos. Sinergos quer dizer colocar a força, a energia, a vitalidade numa mesma direção, em comunhão. Então esses dois, eles foram capazes de dar a vitalidade de vida, até os seus bens materiais, por causa do Evangelho. Foram capazes de esquecer de si mesmos para pensar naquilo que era mais importante naquele momento. E vejam vocês o elogio que São Paulo faz a este casal. Esses dois, os quais expuseram a própria vida
para salvar a minha. Veja, tem uma outra tradução que diz que eles arriscaram o próprio pescoço para salvar a vida de Paulo. Expuseram a própria vida para salvar a minha. Isso é filantropia. Isso é querer o bem do outro. É arriscar-se, porque quando nós amamos, nós nos comprometemos. O amor comporta um preço a ser pago. Esse casal, por causa do Evangelho, por causa do amor que eles tinham a Paulo, eles expuseram a própria vida para salvar o apóstolo. A capacidade de se colocar a serviço do outro. E não para por aí não, tá? Porque a continuação da saudação de Paulo, saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Priscila e Áquila foram capazes de colocar a própria casa à disposição da comunidade que estava ali. A chamada Domus Ecclesiae, porque você sabe que no primeiro século da igreja, nos primeiros séculos da igreja, não existia santuário, não existia basílica, não existia catedral, não existia igreja, paróquia, capela. Os cristãos se reuniam para o ágape, para a eucaristia, para a catequese nas casas. Priscila e Áquila, amigos do Senhor e não amigos do dinheiro, foram capazes de colocar a própria casa à disposição da comunidade, porque não pensavam somente em si mesmos, mas pensavam na mensagem do Evangelho. E aí depois, São Paulo continua a sua saudação, não dá tempo de falar sobre isso, mas de um grupo de pessoas que eram irmãos no Senhor, seus colaboradores, mensageiros do Evangelho. Por isso, meus irmãos, nesta celebração de hoje, apoiados também na intercessão da Virgem Maria, peçamos ao Senhor essa capacidade de nos libertar do apego a nós mesmos, de olhar para os nossos próprios interesses, para o nosso próprio umbigo, de pensar somente em nós, mas a graça de viver um amor desprendido, um amor que pensa em primeiro lugar no bem do outro, um amor que é capaz de dar a vida, um amor que é capaz de esquecer-se de si mesmo por causa do outro. Abaixe por um instante a sua cabeça, olhe para dentro do seu coração, peça nessa celebração de hoje que o amor pleno de Jesus sobre esse altar, o amor ágape do Senhor, seja derramado sobre a sua vida. O amor de entrega total, o amor de esquecer-se de si mesmo para o bem do outro. Peça que o Espírito Santo derrame no seu coração, nesta hora, a graça desse amor. Você que está aqui, você que está acompanhando em casa esta Santa Missa, peça esta graça para você. Que o amor de Deus seja derramado sobre todos nós. Que nós tenhamos a capacidade, de fato, mas de verdade, de dar a vida pelo Senhor. Como nos lembrou o Evangelho, nas pequenas coisas, meus irmãos. No cotidiano da nossa vida, no escondimento, onde ninguém vê. Não é amar ou realizar gestos de amor para aparecer para os outros, para que os outros achem que nós somos bons, não. Mas realizar esta dimensão do amor no escondimento, no cotidiano da nossa vida. Dá-nos esta graça, Senhor. Derrama sobre nós o Teu amor ágape, derrama sobre nós o Teu amor pleno, que é capaz de preencher todo o nosso ser, que é capaz de nos dar também a coragem de nos mover na direção do outro, Senhor. É essa graça que nós te pedimos, nosso Senhor e nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.